E o tema de hoje é por onde começar nos concursos de TI, né, sem se perder no excesso de conteúdo, às vezes no excesso até de informações, de notícias, às vezes até vários concursos, né? Então, vou passar aqui para vocês o que eu considero ser ali os principais passos, né, um passo a passo aí de como iniciar nos concursos de TI. Rapidamente, para quem não me conhece, me chamo Ildo Carmo, sou auditor fiscal na especialidade de Tecnologia da Informação, mais de 10 vezes aprovado em concursos de TI, sendo 7 vezes em primeiro lugar. E desde 2019 estou aqui nas redes sociais ajudando a acelerar a aprovação dos concurseiros da área de TI. Primeiro passo, o que é que eu considero importante aí para você? É conhecer os benefícios dos concursos da área de TI. Que assim, eu repito uma frase que é: a área de TI é uma área abençoada, né? Quando você compara aí com outras áreas como direito, engenharia, etc., a área de TI, principalmente nas últimas décadas, que foi quando ela surgiu, né? Cresceu bastante, né? E você pode se dar bem na iniciativa privada, pode se dar bem tentando empreender, pode se dar bem trabalhando home office, ganhando em dólar, e pode se dar bem também num cargo de TI da área aqui do serviço público. Mas aí, para isso, é importante que você conheça melhor os benefícios de um cargo público na área de TI, para quando você for comparar, por exemplo, com um cargo da iniciativa privada, você fazer uma comparação justa, né? Porque às vezes o cara compara só ali o salário, né? Tipo, eu ganho 10 mil. Aí aparece um concurso ali que paga 10 mil também. Aí o cara pensa, eu já ganho isso, não vou nem me dar o trabalho de estudar. Só que só essa comparação é muito rasa, né? Então, apresentar aqui para vocês alguns aí dos principais benefícios e desvantagens dos cargos de TI, né? Primeiro, muitos desses cargos pagam ótimos salários, né? Tem cargos que pagam abaixo de 10 mil? Tem, mas tem cargos que o inicial já é acima de 10 e o final acima de 20, e outros que o inicial é acima de 20 mil e o final acima de 30 mil ou até mesmo no teto, né? E a gente vai ter agora, daqui a algumas semanas, não sei, deve sair o edital do TCU, que está previsto ter cargo para auditor de TI, e provavelmente vai ser o primeiro cargo de TI, pelo menos dentro dos que eu tenho conhecimento, que o salário inicial já vai ser acima de 30 mil. Primeiro concurso de TI, 30K mais, pelo menos do que eu tenho notícia, deve ser o do TCU, que deve vir aí nas próximas semanas, né? Então, gente tem aí muitos concursos com ótimos salários, né? Mas, se for comparar salário por salário ali com a iniciativa privada, né? Você pode ver, 10 mil na iniciativa privada é igual a 10 mil no serviço público. Se for só a remuneração, você poderia até dizer que sim, só que tem esse segundo ponto aqui, que é a tal da estabilidade, né? Você já deve ter ouvido falar, mas essa estabilidade aqui é um direito, inclusive, previsto na Constituição, né? Esse artigo 41 é da Constituição Federal do Brasil, e lá fala, né, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, né, que é o famoso estágio probatório, né? Servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, o que é que significa ser estável, né? Significa que o servidor estável, ele só poderá perder o cargo nessas três situações aqui, que são situações bem específicas e bem drásticas, né? Ou seja, se você teve um processo judicial para lhe tirar do seu cargo, ou um processo administrativo, ou essa avaliação periódica aqui, né? Então, assim, resumindo, para você perder o seu cargo, você tem que fazer algo realmente muito errado. Sabe aquele negócio de perder o cargo porque a empresa fez um layoff no serviço público? Não tem isso. Sabe aquilo de você perder o cargo porque o seu chefe não foi com você? Serviço público não tem isso. Sabe aquela coisa de você ser demitido porque, sei lá, você foi ficando mais velho e aí veio uma pessoa mais nova que faz a mesma coisa que você faz, aceitando ganhar bem menos no serviço público? Não tem isso, né? Então, essa aqui é a grande vantagem de um cargo público, né? Por isso que às vezes eu digo que, assim, mesmo que você ganhe bem na iniciativa privada, um cargo público pagando igual, ou às vezes até um pouco menos, ele é sim mais valioso do que um da iniciativa privada, principalmente aqui para essa questão da estabilidade, né? Claro, tem outras questões que devem ser avaliadas, né? Sim, esse cargo público é na sua cidade, não é? Mas tem também a questão da carreira, né? Nós estamos falando, normalmente, quando sai um cargo público de TI, você vê o salário inicial e os benefícios. Mas é a carreira, né? E a progressão que você vai tendo com os anos, enfim. E, dependendo do cargo, né, também tem outros benefícios, né? Aí pode ter um auxílio alimentação, auxílio saúde, pode ter alguma gratificação,
Pode ter uma carga horária melhor, então, apesar da maioria dos cargos públicos serem 40 horas por semana, alguns são 35 horas por semana, outros são 30 horas por semana, né? Ou seja, 6 horas corridas ou 7 horas corridas. Apesar de não ser a regra, alguns cargos públicos têm home office, né? Alguns poucos home office 100%, alguns poucos híbrido, né? Mas nesse ponto, realmente, a maioria do serviço público ainda é presencial ou híbrido, né? Mas tem dependendo do cargo, né? Pode até ser 100% home office, beleza? Então, saibam aqui dessas vantagens, óbvio que cada cargo vai ter ali uma carreira, um salário, benefícios, carga horária, né? É uma coisa que tem que ver cargo a cargo, mas normalmente os próprios cursinhos, eles já fazem essa análise do cargo quando sai um concurso, ou mesmo se for algum cargo já bastante conhecido, por exemplo, cargo de analista judiciário, né? É um cargo federal, né? Dos TRTs, e tribunais superiores, é uma carreira nacional. E é uma carreira bem conhecida. Então, os cursinhos já levantaram todas as vantagens, inclusive eles tiveram um aumento aprovado recentemente, né? Então, o salário inicial vai ser quase 20 mil, né? E o final quase 30, sem falar dos benefícios, enfim. Então, não dá para, obviamente, esgotar nesse assunto, mas é importante você conhecer esses benefícios, pesquisar sobre isso, para na hora de você comparar, seja comparar entre dois cargos públicos, ou seja comparar o seu cargo atual na iniciativa privada com o cargo público, você fazer uma comparação justa, né? Porque aí, às vezes, o pessoal, muita gente já ganha relativamente bem na iniciativa privada, né? Sei lá, o cara ganha 10 mil na iniciativa privada. Só quer estudar para um cargo que paga acima de 20 mil. Se for acima de 20, ele nem quer. Mas às vezes é um cargo que paga igual o que você já ganha hoje, ou um pouco a mais, um pouco a menos, enfim. Só pelos esses outros benefícios aqui, estabilidade, carreira, etc., já é mais valioso do que o cargo que você tem, né? Então, atenção a isso. Segundo passo, então, para você entrar nesse mundo dos concursos de TI, entendendo tudo, etc., é você conhecer aqui os requisitos necessários. No caso aqui, requisito, eu falo especificamente do diploma que você tem que ter, né? E dos tipos de cargos de TI. Vou explicar aqui quais são esses tipos de cargos de TI quando a gente fala de cargo público, serviço público, né, na área de TI. Então, sobre requisito, né? Qual que é a regra geral? Ou seja, o que é que vai vir na grande maioria dos editais para cargos de TI? Ele vai falar que o requisito é algo nesse sentido. Um diploma de curso de nível superior na área de TI, né? Algumas vezes ele vai até citar alguns cursos, tipo um diploma em computação, sistema de informação, análise e desenvolvimento de software, ou outro na área de TI, né? Às vezes ele vai falar algo do tipo. E às vezes também ele fala, tipo, ou qualquer curso superior, mais uma pós-graduação na área de TI. Então, a maioria dos editais ele traz um requisito mais ou menos nessa linha. Ou seja, tenha um diploma na área de TI, né? Já está valendo. Excepcionalmente, tem concurso que é um cargo de TI, mas que pede só curso superior, não importa a data, perdão, não importa a área. Inclusive, o meu cargo aqui de auditor na especialidade de TI na Cefaz Santa Catarina é um desses que basta você ter o diploma de nível superior. Não, nem precisa ser necessariamente na área de TI. Claro, na prática, todos ou a grande maioria que passa tem um diploma na área de TI, né? Enfim, são profissionais realmente da área de TI. Mas tem algumas dúvidas comuns. Aceita tecnólogo? Em regra, sim. Principalmente quando ele fala só assim, né? Diploma de nível superior na área de TI. Então, um tecnólogo é um curso de nível superior. Pode ser AD? Em regra, também sim, né? Quais as restrições que tem, né? Tem algumas restrições, algumas exceções. Primeiro, infelizmente ainda tem alguns editais que exigem alguns cursos específicos. Ou que só aceita se for, por exemplo, um curso de bacharelado ou de licenciatura. Infelizmente, ainda tem alguns que restringem, mas é minoria, né? E, inclusive, a tendência que se tem é ampliar, né? Então, alguns concursos que antes estavam restringindo, quando saiu um novo edital, ampliou, né? Ampliou aqui no sentido de aceitar qualquer diploma na área de TI, né? Mas, realmente, ainda tem alguns editais que, infelizmente, restringem. Beleza? Mas, em regra, você tem um diploma na área de TI, mesmo sendo um tecnólogo EAD, por exemplo, em análise de desenvolvimento de sistemas,
Regra está valendo. Obviamente, cada edital você vai ter que consultar lá o requisito e, eventualmente, se mesmo que o seu edital seja um desses aqui, que restringiu, você ainda pode impugnar o edital argumentando lá do porquê dessa restrição, né? Porque se não tiver previsto em lei essa restrição, então não tem por que o edital restringir. Beleza? Continuando aqui sobre a área de TI, eu falei dos tipos de cargos de TI, né? Então, primeiro, deixa eu explicar aqui o que é que eu chamo, o que é que eu entendo por área de TI. Primeira coisa, quando a gente fala de concursos públicos, tem vários órgãos, né? Por exemplo, um ministério, uma agência, ou mesmo empresas públicas e sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa, EBSER, por exemplo. Então, tem vários, e dentro desses órgãos, eles têm vários cargos, né? Você pega lá um órgão como um, um edital recente agora que saiu, por exemplo, do TCE Minas Gerais. Tem lá vários cargos e várias especialidades, né? Então, é comum se dividir esses cargos ou órgãos em áreas. Então, por exemplo, área fiscal, são ali os cargos normalmente de auditor fiscal, de órgãos fazendários, coisa do tipo. Área policial, aí são as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, PRF. Área administrativa, área tribunais, né? Então, os tribunais do judiciário. E aqui, área de TI, o que é que eu entendo por área de TI, né? Enquanto essas demais áreas, normalmente elas são divididas pelo tipo de órgão, né? Então, a área fiscal são os órgãos fiscais, a área policial são os órgãos policiais. Já a área de TI, ela é dividida pelos cargos de TI, pelo cargo ser voltado para um profissional de TI, ter uma especialidade em TI, independentemente do órgão. Então, a gente tem cargo de TI em órgão fiscal? Tem. É o meu caso, por exemplo. Tem cargo de TI em órgão policial? Tem. Recentemente teve a Polícia Federal o cargo de perito na especialidade de TI. Tem cargo de TI em tribunal? Por exemplo, também Tribunal de Contas? Tem. Recentemente saiu o curso TCE Minas, tinha lá cargo para auditor de controle externo na especialidade de TI. Então, a área de TI é o conjunto dos cargos voltados para profissionais de TI. E aí aqui é importante que você foque somente nesses cargos. Porque se você for também querer, dependendo da circunstância, fazer cargos de outras áreas, aí você vai estar. É um erro, tá? Não vou explicar por que que isso é ruim, para não demorar muito aqui na live, mas é importante que você foque somente na área de TI. Beleza? Então, o que define a área de TI são as atribuições do cargo, né? O conteúdo cobrado, e não o órgão, né? Então, tem cargo de TI em tribunais de contas, só eu, dos concursos que eu já fiz cargo de TI para a universidade, para tribunal de contas, para tribunal do judiciário, para agência reguladora, para órgão fiscal, mas para empresa pública, fiz também, para Assembleia Legislativa, fiz também. Então, tem vários cargo de TI em vários órgãos, tá? Inclusive, a chance de sair um cargo de um órgão federal ou estadual e ter um cargo de TI nesse edital é bem alta. Mas a gente pode falar de sub-áreas, né? Então, o que seria uma sub-área da área de TI? Então, você pode dizer, uma sub-área seria a área fiscal. Seria o quê? Então, seria os cargos para auditor fiscal na especialidade de TI. Então, na Secretaria de Fazendas ou Secretaria de Finanças. Uma outra sub-área, área controle. Então, seriam os cargos de auditor de controle, né? Ou analista de controle, enfim, que normalmente são dos órgãos, tribunais de contas e controladores gerais. Ou a sub-área tribunal, que seriam órgãos do tribunal, órgãos do judiciário. Então, pode até se falar em sub-área, né? Às vezes você pode ter suas vantagens e desvantagens em focar também em uma sub-área, né? Mas o principal aqui é focar na área de TI. Terceiro passo, então, que eu recomendo para vocês é conhecer aqui quais são as principais disciplinas e, dentro dessas disciplinas, os principais assuntos que mais se repetem nos editais de concursos de TI. Porque, assim, o que é cobrado em um cargo de TI varia muito. Varia dependendo do órgão e dependendo do nível de especialidade do cargo. Então, o que é cobrado, por exemplo, para um analista de TI em um tribunal é diferente do que é cobrado para um analista de TI numa empresa pública, por exemplo. E o nível de especialidade também.
Tem tribunal que tem o cargo de TI, o chamado Tudão, analista de TI. Já tem outros tribunais, como por exemplo o TJ do Rio, que está previsto sair, eles têm várias especialidades. Então tem lá o analista na especialidade de engenharia de dados, na especialidade de programação, na especialidade de banco de dados, segurança, etc, etc. Então, tudo isso faz com que isso varie. Porém, existe um núcleo que normalmente é o que está presente nos vários concursos, né? Então, o que é isso? O que é esse núcleo, né? Qual que é o conteúdo, então, que normalmente se repete nesses editais, que é o que eu chamo às vezes de escopo, né? Então, primeiro, das disciplinas básicas, ou as que não são de TI, que é o principal, é português, direito constitucional e direito administrativo, né? No caso aqui do constitucional e administrativo, principalmente para os concursos 10K+, né? Os concursos 10K menos, muitas vezes não cobram essas duas, né? Mas português quase sempre tem, né? Às vezes tem raciocínio lógico, tem inglês, tem outras disciplinas de direito, aí vai variar bastante dependendo do concurso. Mas essas três aqui, português é a primeira com certeza, e depois constitucional e administrativo. Essas demais aqui, eu só me preocuparia quando já tivesse com essas três aqui um pouco mais avançado, beleza? Agora, para disciplinas de TI, né? Porque, óbvio, se o cargo é de TI, vai cair disciplinas e assuntos de TI, com certeza, sempre cai. A grande diferença é o que vai cair, né? Normalmente, principalmente quando a gente fala de um cargo tudão, né, que são órgãos que têm um único cargo de TI, com várias disciplinas, é cobrado um pouco de tudo. Governança de TI, engenharia de software, programação, arquitetura de software, banco de dados, redes, sistemas operacionais, infrasegurança, dados, e às vezes tem até outras coisas que não estão aqui. Mas cada disciplina dessa tem um núcleo. Tem o quê? Tem alguns assuntos que dessa disciplina quase sempre estão nos editais, tá? Esse núcleo aqui tem um post no meu Instagram que eu coloco para cada uma dessas disciplinas quais assuntos ali eu considero os mais importantes para você formar uma base para quem está estudando no pré-edital, por exemplo, né? Óbvio, quando você estuda no pós-edital, aí você vai estudar o que o seu edital traz. Mas se você já está querendo se preparar e começar pelos assuntos que são mais prováveis de cair no seu edital, esse núcleo de TI vai ser aqui um bom caminho, tá? Então, quem quiser esse post, vai no meu Instagram, @yuri.do.carmo, me manda um direct pedindo aqui esse post que eu passo para você, beleza? Mas ele também está fixado lá no meu Instagram, não vai ser difícil achar, não. Mas a gente vai ter também uma live para aprofundar um pouco mais nesse ponto aqui dos escopos, tá? Então, depois procurem lá esse post no meu Instagram. Passo 4, né? É você saber como encontrar ali os concursos, os editais, né, que estão sendo publicados, ou que estão sendo previstos para a área de TI, né? Aqui, para quem está iniciando, pode parecer um pouco meio difícil, né? Tipo, de vez em quando eu faço anúncios, né, no Instagram e tal, às vezes tem algumas pessoas me perguntam, e tem concurso? Tá tendo concurso para área de TI? A verdade é que, pelo menos a nível Brasil, tá a todo momento saindo o edital de cargos de TI. Às vezes é você que não tá sabendo onde procurar. Então, mas aqui hoje em dia, né, com internet, Google, etc., é bem tranquilo. Então, o que é que você pode fazer? Vamos lá, passar aqui. Primeiro, você pode, além de, claro, de buscar ativamente, como por exemplo, no meu próprio Instagram, às vezes eu posto os editais publicados. Tem também aqui o edital da Vitor Concursos. Ele aqui é uma máquina de notícias sobre concurso, né? A grande questão aqui é que são todos os concursos, né? Não é só sobre os concursos de TI, né? No meu Instagram eu coloco especificamente os concursos de TI, mas eu não consigo dar todas as notícias, né? Porque eu não faço só isso. Agora, o Vitor, aparentemente, o trabalho dele é só isso, é dar as notícias de edital, do que está previsto e muita coisa. Então, no mínimo, esses dois Instagrams para vocês acompanharem as notícias. E também os blogs dos cursinhos. Tanto o Estratégia Concurso quanto o Gran Concurso, eles têm uns blogs. E muitos dos artigos nesse blog são justamente notícias sobre os concursos previstos, etc. Muito provavelmente, se você está querendo saber sobre, por exemplo, esse concurso do TJ Rio de Janeiro, está previsto. Então, vamos supor que você é do Rio, quer começar a estudar para concurso, qual que é um próximo concurso bom que está previsto no Rio? TJ Rio. Ah, eu quero saber mais detalhes. Bota no Google, blog, estratégia, concursos, TJ Rio.
Bota isso no Google que com certeza vai ter um artigo lá só sobre esse concurso do TJ-Rio e você vai ver mais detalhes, qual que é a banca, quando é que está previsto, quais são os cargos, como foi o último concurso. Então faz isso que você acha tranquilamente, tá? Mas um detalhe a mais que você pode fazer para ficar recebendo essas notícias de vez em quando, né, sem você ter que estar sempre procurando, é você, por exemplo, criar um alerta no Google. Você vai aqui em google.com/alerts, coloca ali um termo de pesquisa que você quer, como por exemplo aqui, ó, concurso, edital, tecnologia, sistema, ou então concurso, tecnologia da informação. Cadastra, e aí ele pode te mandar, por exemplo, uma frequência semanal no seu e-mail, notícias com esses temas aqui, né? Então você vai ficar podendo também se atualizar com isso. Beleza? Continuando então, passo 5, galera, é você conhecer as regras do jogo dos concursos de TI, né? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, fazendo uma analogia aqui com o xadrez. Xadrez, quem joga xadrez não só como entretenimento, né, mas como um esporte, né, campeonatos, etc., tem lá as regras do jogo, né? E tem tanto a regra, as regras que eu digo explícitas, que é, por exemplo, você saber como movimenta as peças, como é que come a peça do adversário e, e como é que ganha esse jogo, que é uma competição, né? Assim como o xadrez, concurso público também é uma competição. Tem também as regras implícitas, são aquelas que não estão escritas ali como regra do jogo, mas que são princípios que fazem com que você aumente sua chance de ganhar. Então, no xadrez tem lá, por exemplo, as aberturas, que lhe dão ali mais poder, tem, enfim, armadilhas para não cair, enfim, jogadas melhores que outras. Então, existem essas regras explícitas e implícitas no xadrez. Mesma coisa aqui é no concurso público. Existem as regras explícitas, que basicamente é o quê? É aquilo que está no edital. É o que diz, né? A pontuação, quais assuntos você vai cair na prova, né? Só que tem também as regras implícitas, que são coisas que não estão escritas assim em nenhum canto ali do edital, mas que se você seguir, vai aumentar a sua chance de ser aprovado, né? Inclusive, qual que é o critério para ser aprovado? O critério vai ter lá no edital ele diz como é que vai ser calculado sua nota e quem ficar com as maiores notas vai passar, né? Porém, é importante que você saiba exatamente como que essa nota vai ser calculada, em cima de quê, e aí a partir daí você deve tomar conhecimento de regras implícitas para estudar de tal forma a maximizar a sua nota. E no final das contas, galera, o mais importante para passar no concurso público não buscar ficar especialista em conteúdo, não é tanto se você vai estudar por um cursinho ou pelo livro, não é tanto se você vai, enfim, no final das contas, o que você precisa é acertar a questão, né? Ganhar, tirar ali a maior nota. E nesse jogo aqui tem algumas regras, principalmente as regras implícitas, que às vezes o cara que está começando, ele não está ciente, né? Porque muitas vezes o cara que começa a estudar para concurso, como é que ele começa? Ele começa estudando da mesma forma que ele estudava na faculdade, que ele estudava para o trabalho dele, quando ele tinha que aprender alguma coisa no trabalho, ou que ele estudava no mestrado dele, ou para fazer prova de certificação. E beleza, melhor do que nada. Porém, o estudo para concurso público tem uma maneira diferente de estudar que vai acelerar sua aprovação, tá? Então, assim, tem várias dessas regras do jogo, né, que são técnicas de estudo, maneiras de revisar, maneiras de se planejar. Continuando, então, material de estudos, que também é uma pergunta bem comum, por onde estudar, você recomenda alguma coisa e tal? Vamos lá. Primeira coisa se você não pode adquirir um material de estudos, um cursinho, comece, não deixe de começar só porque você não pode ainda adquirir. Estude pelo material gratuito, né? Tanto os cursinhos oferecem algumas aulas gratuitas, como também você pode buscar na internet, no livro e tal. O importante é você estudar. Porém, se você puder investir em um material de cursinho, melhor. Quais são os dois grandes cursinhos que eu recomendo? Estratégia Concursos ou Grão Concurso. Você adquirir uma assinatura de um deles dois,
Show. Se você puder, novamente, ou quando você puder fazer um próximo investimento, principalmente quando você estiver mais avançado nos estudos, vai ser importante você ter um banco de questões. Apesar dos cursinhos oferecerem lá um deles, eu recomendo que você tenha ou o Tec Concursos ou o Q Concursos. Então, uma assinatura, um desses dois também recomendo. E por fim, se você quer investir ainda um pouco mais, quer realmente investir o que for necessário para ter o melhor ali em termos de material, tem outros professores que oferecem materiais voltados para concurso da área de TI que complementam o cursinho, né? Às vezes porque tem uma didática melhor e coisas do tipo. Quais são os dois que normalmente eu recomendo? O professor Ramon, do TI Total, ou o professor Walter Cunha, lá do Provas de TI. Beleza? Então, sobre material, né? Porque muita gente, no final das contas, pensa que existe alguma dica máxima sobre material de estudo para concurso de TI. Cara, a verdade é que material hoje em dia, principalmente, que tem mais opções, está mais disponível ali, né? Mais barato, vamos dizer assim. Hoje em dia é relativamente tranquilo. Se você for ver, qualquer concurseiro de TI tem um desses dois cursinhos, tem um banco de questões e às vezes tem algo a mais. Então não é tanto o material que vai fazer diferença, né? A diferença maior é como você vai usar esse material, como você vai estudar, se planejar. Resumindo, o seu método de estudos, que é justamente o principal tema lá da jornada da aprovação em concurso de TI. Beleza? Que mais, galera? Passo 7. Já dei uma palhazinha no anterior, né? É utilizar um método de estudos validado. Então, primeiro, o que é um método de estudos? É um conjunto de passos que diz ali como e quando você vai estudar cada um ali dos assuntos e principalmente sobre revisão. Como você vai revisar, quando vai revisar, qual técnica de revisão você vai utilizar, quando vai aplicar cada técnica, quando vai fazer questões, quando vai fazer material de revisão, vai usar Anki, em que momento, vai fazer mapa mental, vai usar, enfim. Então, o método de estudos, ele é essa sequência, né? Como se fosse ali um algoritmo de como você vai estudar a cada dia, etc. Porém, é importante, porque assim, método de estudos, todo mundo tem o seu, né? O que eu chamo de método Frankenstein, né? Você mistura ali um pouco do jeito que você sempre estudou para a faculdade, coisas da vida, aí pega uma técnica que você ouviu de algum amigo, junta com uma técnica que você ouviu de mim, e uma técnica que você viu de algum professor, de algum aprovado, e ali dá uma misturada e forma ali o seu método Frankenstein, né? E beleza, eu também comecei com o meu método Frankenstein, todo mundo começa assim, mas se você puder estudar por um método validado, né? O que que é um método validado? É um método que vários concurseiros da área de TI, de preferência, já utilizaram e foram aprovados utilizando esse método, né? Então, eu, puxando a sardinha para mim, né? Durante aí minha jornada de 5 anos como concurseiro, eu fui criando, lapidando e utilizando apenas em concursos da área de TI, né? Entendendo a área de TI cada vez mais e ajustando o método voltado para essa área e consegui minhas aprovações com esse método, né? Mas obviamente eu pensava, putz, beleza, eu estudei assim e fui aprovado. Mas essa forma, esse método, esse algoritmo que eu utilizei, será que serviu, mas serviu só para mim ou serviu para outras pessoas também? E aí eu fui então mentorando alunos e passando o meu método de estudos e surpreendentemente, inclusive, né, o meu primeiro aluno de mentoria, Rafael Belda, eu fui passando o método, fui acompanhando ele, e um cara que nunca tinha sido aprovado em concurso de TI, nunca tinha sido nomeado, depois que começou ali comigo, com alguns meses, foi em primeiro lugar num concurso 10K+, para analista judiciário, e mais 2 meses depois foi em primeiro lugar novamente em outro concurso. E na época até ele, né, ficou muito feliz, tomou posse, parou de estudar, mas aí depois voltou a estudar para ISS São Paulo, que ele é lá de São Paulo, e voltou a utilizar o método e foi novamente aprovado e em primeiro lugar, né? Então, por esse e outros motivos que eu chamei esse método de método 01, e é também sobre ele que eu vou apresentar lá na nossa jornada da aprovação em concurso TI. Então, o método 01 é um método de estudos para concursos públicos voltados para concurseiros da área de TI, específicos para a área de TI, né, para
para as peculiaridades da nossa área, né? Porque, beleza, concurso público tem muita coisa em comum? Tem, mas cada área, né? Área de TI, área policial, área fiscal, tem suas peculiaridades que, consequentemente, exigem ajustes no método, né? Então, ele é um método validado porque dezenas de alunos meus já foram aprovados. Inclusive, eu tenho pelo menos umas 30 entrevistas com alunos aprovados em concurso de TI 10K+, que utilizaram o método 01, que foram meus alunos. Fechou. Vamos ficando por aqui então. Valeu, galera. Fui!